Olá pessoal, meu nome é Gustavo, eu faço parte do grupo PET Engenharias da Unipampa e hoje eu vim falar um pouquinho sobre vetores para essa primeira aula de geometria analítica. Primeiro a gente precisa entender o que é um vetor. Um vetor ele pode ser descrito como um segmento de reta orientado. Então o que seria isso? Seria um pedaço de uma reta que tem uma orientação dada por graficamente dada por essa flechinha. Então, se a gente for representar um vetor num gráfico, ele vai ter essa aparência. Além disso, ele é escrito por uma letra. Por exemplo, nesse caso, a gente tem o vetor V com uma flechinha em cima dela. E aqui a gente tem alguns exemplos de vetores. Por exemplo, o vetor V ali, que as componentes dele são 2 e 7. O que essas componentes significam? A primeira representa o eixo X. E a segunda representa o eixo Y no gráfico. Aqui em roxo a gente tem o mesmo vetor, só que representado usando vetores unitários. Ou seja, o vetor azul e o roxo são o mesmo, só que um é escrito entre parênteses e o outro escrito com vetores unitários. Quando a gente vai representar assim com vetores unitários, o eixo X é representado pela letra I, com um chapeuzinho em cima, e o eixo Y é representado pelo J com um chapeuzinho em cima. E ali também a gente tem o vetor U, só que esse vetor U ali, se vocês forem ver, ele tem 3 componentes. O que significa isso? Que ele é um vetor que tem 3 dimensões. Então o primeiro seria a dimensão X, que é o 6. Então ele andaria 6 casas, né, no gráfico no eixo X, 2 no eixo Y, e 8 no eixo Z. Então ele seria um vetor em 3 dimensões, que também é possível. Usando esses vetores, a gente consegue fazer algumas operações com eles. As principais operações que a gente pode fazer com vetores eu coloquei aqui para vocês, que seria o quê? A gente consegue somar vetores e subtrair vetores. A gente consegue multiplicar e dividir também, tanto um vetor por outro quanto por números. A gente consegue calcular o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto também. Isso são coisas que serão explicadas mais para frente. Agora nesse vídeo eu só vou explicar a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Os produtos serão explicados em outro vídeo. Então aqui a gente vai tentar fazer algumas operações com esses dois vetores. O primeiro ali é o vetor V, que a componente X vale 3 e a componente Y vale 8. E depois a gente tem o vetor W, que a componente X vale 7 e a componente Y vale 4. Se a gente for somar esses dois vetores, V mais W, quando a gente for fazer operações com vetores, a gente sempre vai pegar o componente X e fazer com o componente X, e o componente Y com o Y. Então aqui nesse caso, por exemplo, o X do V vale 3 e o do W vale 7, então a gente vai fazer 3 mais 7. E o Y de um vale 8 e o de outro vale 4, então 8 mais 4. Então ali dentro do quadradinho azul ali a gente consegue ver o resultado. 3 mais 7, 10 e 8 mais 4, 12. Então o vetor V mais W vai dar 10 para o componente X e 12 para o componente Y. Da mesma forma, quando a gente for fazer a subtração, segue a mesma lógica. 3 menos 7 para o X e 8 menos 4 para o Y. Então a gente vai ficar com, no resultado final, menos 4 para o X e 4 para o Y. Se a gente for dividir um vetor por outro, segue a lógica. O 3 dividido por 7 e o 8 dividido por 4. Então no resultado a gente vai ter 3 sétimos e 8 dividido por 4, 2. Então 3 sétimos e 2. E aqui eu coloquei um exemplo onde não é multiplicado um vetor por outro. Quando a gente isso vai ser ou um produto escalar ou um produto vetorial, que vão ser tratados em outro vídeo. A multiplicação que a gente está fazendo aqui é multiplicar um número pelo vetor. Então eu coloquei ali como um exemplo 5 vezes o vetor W. Então a gente vai seguir a mesma lógica. A gente vai fazer 5 vezes 7, que é o componente X, né, do vetor W, e 5 vezes 4, que é o componente Y do vetor W. E aí a gente vai ficar com 35 e 20.
E aqui a gente vai ver uma aplicação mais na física do estudo de vetores. Se a gente for considerar que esse carrinho ele está se movendo a 100 km por hora e ele está se movendo na direção horizontal, né, que seria no eixo X, e o sentido dele é para a esquerda. Isso é até uma coisa importante da gente ver, que um vetor sempre vai ter um módulo, que seria o número, né, no caso 100 km por hora, vai ter uma direção, que no caso é a direção horizontal, poderia ser vertical também, e o sentido, que nesse caso é para a esquerda. Então a gente representaria esse vetor assim. Ele não está se movendo para cima, que seria o eixo y, ele só está se movendo para o lado, então o y dele é zero, né? E ele está se movendo a 100 km por hora no eixo x, então seria 100. Por que está negativo? Porque é para a esquerda, se fosse para a direita seria positivo. E aí ali do lado a gente vê ele representado daquela outra forma que eu mostrei no início do vídeo, usando vetores unitários. Esses dois vetores são o mesmo. E se a gente quiser representar graficamente um vetor, como que a gente faz? No plano cartesiano. Então aqui a gente vai ver um exemplo do vetor v, que o x vale 2 e o y vale 3. Vamos ver como ele ficaria no plano. Então esse vetor ficaria assim no plano cartesiano. Quando a gente for representar, geralmente a gente vai começar na origem, que seria o ponto 0, né, do gráfico, e vai acabar no ponto que está escrito o vetor. Então, nesse caso, o vetor é 2 e 3, a gente vai acabar o vetor lá no ponto 2 e 3. Então, ali a gente vai andar 2 casas no x, né, tá ali, 2, e 3 casas no y. E aí vai acabar lá em cima, a flechinha vai estar lá no final. Então, aqui um exercício para vocês. É interessante que vocês tentem representar todos esses vetores que estão aqui. E antes de pausem o vídeo agora e depois que já tiverem representado, sigam para ver se está certo, que eu vou mostrar agora. Então aqui a gente tem o primeiro, que é o vetor v, onde o x vale 2 e o y vale 7. Se vocês prestaram atenção, vocês viram que esses dois vetores são o mesmo, né? Só que um está representado entre parênteses e o outro com vetores unitários. Por isso que o gráfico é o mesmo. Então, bem simples, né? Anda 2 casas no x e 7 no y, e aí começa na origem e acaba lá em cima. Aqui o outro vetor, w, onde o x vale 3 e o y vale 8. E o vetor u, onde o x vale 1 e o y vale 2. Como eu falei antes, pode existir um vetor de 3 dimensões, né? Que eu coloquei um exemplo lá no início, onde ele teria 3 componentes ali. E aqui a gente pode ver como ele seria representado num gráfico. Ficaria bem mais difícil de desenhar à mão. Então, representado assim, em 3 dimensões. Ele teria o x, ele teria o y e ele teria o z. Além de só ter o vetor pronto, a gente também pode ter um vetor entre 2 pontos. Não começando no zero, igual esse que eu mostrei. Então, se a gente tiver o ponto A valendo 2 e 1, e o ponto B com as componentes 6 e 4, e a gente quiser fazer o vetor AB, sempre que um vetor for definido por 2 pontos, ele vai começar no ponto, na primeira letra que tem ali, e vai acabar no outro. Então, se a gente está falando do vetor AB, ele vai começar no ponto A e acabar no ponto B. E para calcular ele, a gente vai fazer o final menos o início. Então, nesse caso, seria o ponto B menos o ponto A. Que ficaria assim, o vetor AB seria igual a B menos A, que seria 6 menos 2 e 4 menos 1. Então, 6 menos 2, 4, componente x vale 4, e 4 menos 1, 3. A componente y vale 3. Então, o vetor AB é igual a 4 e 3. Que seria representado assim no gráfico. Então, ele não iniciaria lá na origem. Ele inicia no ponto A e acabaria no ponto B. E o módulo de um vetor? O que é o módulo? O módulo ele seria nada mais, nada menos que o comprimento desse vetor que a gente viu ali graficamente. Então, se a gente for medir, vamos dizer assim, o comprimento do vetor, isso vai ser o módulo dele. O módulo ele também é conhecido como norma do vetor.
E a gente vai escrever ele entre o vetor, né, no caso ali o vetor v, se você for ver, só que ele é representado entre duas linhas. Isso seria o módulo. E a fórmula para calcular ele seria a componente x ao quadrado mais a y ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Interessante que você tente fazer antes de... Pause agora e tente fazer antes de eu mostrar. Então agora eu vou mostrar aqui o módulo do vetor v, ou seja, o comprimento do vetor v. Então está ali a fórmula, né, x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Então ficaria igual a raiz de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, porque a componente x vale 5 e a outra vale 4. Então ficaria 25 mais 16, que é 41. O resultado é a raiz de 41. O outro, u é igual a 2/7, seguindo a mesma lógica, né? 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado, tudo dentro da raiz. 4 mais 49, o módulo de u é raiz de 53. E aqui, por fim, o vetor w tem componentes 3 e menos 4. Então 3 ao quadrado, mais... Aí o menos 4 fica todo ele ao quadrado, e vai virar positivo, né? O número negativo ao quadrado fica positivo. Então é raiz de 9 mais 16, que vai dar raiz de 25. Então o módulo de w, ou o comprimento de w, seria 5. E agora eu fico por aqui. Muito obrigado para você que assistiu. Mande para os seus amigos aí que você acha que esse vídeo pode ajudar e deixa o like no vídeo aí. Muito obrigado.